E aí, meus amigos? Chegamos aí a mais um episódio. E agora vamos falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o mais conhecido como Lula, que foi intitulado como o pai dos pobres. Mas, vamos lá. Bem-vindo ao Transatlântico Brasil. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. E esse canal é um canal de política. Nós precisamos entender, politizar um ao outro para que nós não venhamos cometer os erros que temos cometido até o presente momento. Você deve ter algumas perguntas sobre a questão de que por que o Brasil é um país que não consegue alavancar. Lembra que no episódio passado eu falei do Fernando Henrique. Fernando Henrique foi o cara que, na verdade, neutralizou o crescimento do Brasil, trazendo para o Brasil ONGs, instituindo ONGs, organismos que não são diretamente eleitos pelo povo, porém interferem diretamente na política de uma nação. Logo, Fernando Henrique criou, Lula fez o quê? Nós precisamos de uma fatia da sociedade para que nós venhamos dominar essa fatia, promovê-la e venhamos conseguir êxito no nosso projeto de poder. Lembrando que até aqui nós estamos falando sobre pessoas que buscaram somente o poder. Lula, desde a época lá de 89, com o Collor, está buscando isso. E agora ele chega ao poder em 2002. Quando ele chega ao poder, lembrando que o Brasil estava com uma moeda estável, que era o Plano Real. Ele chega no poder com essa condição. Porém, nós sabemos que o que é bom não dura por muito tempo se não for bem administrado. Que foi o caso do Lula, e você viu que quando ele terminou o governo estava daquele jeito, em que a economia já não tinha tanto fôlego. Porém, ainda havia aquela fantasia de que o PT poderia ainda ser a solução. Isso nós vamos falar depois em outro vídeo. Na verdade, vamos tentar compilar esse aqui com Dilma, porque são a mesma casinha. E aí a gente arremata logo os dois. Agora, pontos cruciais do Lula. Lula foi o que financiou ONGs, injetando financeiramente mais dinheiro para que as ONGs viessem crescer. E criou novas ONGs. Fernando Henrique instituiu as ONGs. Lula ampliou ela no Brasil, no seu governo. Junto com isso, o que ele fez? Trouxe o sindicato. Lembrando que ele também era ex-sindicalista. E era essa a proposta que fazia com que a população de baixa renda acreditasse que ele seria um de nós. Nunca foi. Porém, era uma proposta que ele conseguiu colocar no consciente coletivo e a população sempre embarcava porque a população brasileira nunca foi tão esclarecida sobre política. E nós vamos ver isso nas eleições que se sucederam. Porque Lula foi eleito, um cara que era analfabeto e, particularmente, você jamais nomearia alguém analfabeto para ser diretor de uma empresa sua. Você imagina botar um cara que era analfabeto para ser diretor de um país. Não ia dar certo. Alguma coisa ele ia ter que favorecer para as pessoas sem ter nem entendimento. Porém, ele vinha carregado com a ideologia comunista. Fernando Henrique tinha ideologia de esquerda. O Lula tinha o quê? Ideologia de esquerda, porém, a base dele era o comunismo. Tanto é que é ele que em 90 institui no Brasil o Foro de São Paulo. Você vai ver que é o Lula mesmo que amplia a questão das ONGs, a questão dos sindicatos, e é ele que começa no Brasil a trazer todo tipo de propostas, contrárias, à construção da família. Foi ele que patrocina tudo isso. É no governo do Lula que os bancos tornam-se mais, enriquecidos de todos os tempos. Só vê isso nas pesquisas. Se você quiser,
Procura aí para falar, não, o cara lá do canal do Transatlântico Brasil tá falando besteira quanto a Lula. Paim não é assim não. E aí, logo você vê o quê? Que as pessoas acreditavam, porque eles sempre trabalham no medo. Dizendo o seguinte, lembra que eu falei sempre aqui, eles vendem o caos para que a população aceite qualquer tipo de política que eles queiram implantar. É isso que Fernando Henrique fez para tentar não deixar o Lula chegar no poder ao tempo que ele queria. Lembrando, deixei de falar no vídeo passado, Fernando Henrique foi ele, o Brasil não tinha questão de reeleição. Quem instituiu reeleição no Brasil foi Fernando Henrique em 97, ele fez passou um projeto de lei, né, e foi aprovado que o presidente poderia ser reeleito. E aí, por esse projeto de lei, Fernando Henrique conseguiu se reeleger e aí fez 2 governos, de 94 até 98. Entendeu? Então eu e você precisamos entender que Fernando Henrique foi tão prejudicial ao Brasil e ele foi tipo como ele diabetes. É uma doença silenciosa que a gente pensa que não é tão grave quando vê, está mutilando o corpo. É o que resultado de Fernando Henrique até o dia de hoje. Então Lula agora chega ao poder, lembrando que são do teatro da tesoura, Fernando Henrique e Lula são a face da mesma moeda, e aí Lula agora institui todo tipo de promiscuidade no Brasil. Ele começa agora a implantar as políticas que vêm a destruir a segurança, o desarmamento, a implantar com muito mais, sabe, abranger isso muito mais, a audiência de custódia que foi instituída no governo do Fernando Henrique. Lula começa a trazer algo para a sociedade, que a sociedade ela sempre foi, na sua maioria, conservadora. Que sentido isso? Todo mundo gosta de ter sua família e que ninguém mexa com ela. Todo mundo quer ter seu espaço reservado na sua casa, sua privacidade. Essa é a política. O brasileiro é assim, gosta de trabalhar e ir para casa, não gosta de tomar a cervejinha dele ou de repente passear tal com a família, mas isso é o princípio. Lula já veio querendo distorcer tudo isso. Inclusive trouxe no seu reboque a criação do MST, Movimento dos Sem Terra. Larga vídeo, só para abrir um parênteses, aí o Bolo chega, também veio na mesma esteira do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi financiado com 15 milhões pelas ONGs internacionais para chegar ao governo. Ele era um moço, né, dos interesses internacionais e ele tinha para injetar na construção de um personagem esses valores. Então, o Boulos não foi diferente. E aí ele criou o quê? O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Entendeu? Então você já vê que ele é uma cópia, não do Lula. Ele parece, da barba e tal, porque ele é comunista, aquele negócio todo. Só que ele na verdade, vem na mesma esteira do Fernando Henrique. Fala mansa, não é radical, mas não mostra radicalização. Só em momentos mesmo que eles dizem ser indignados. E aí cria o PSOL. Tanto é que o PSOL é o quê? Puxadinho do PT. Todo mundo do PSOL saiu da onde? Do PT. Mas vamos voltar aqui, que eu queria dar esse parênteses só para você ficar ligado que esse Boulos, assim como tem causado problema, ainda vai causar muitos mais problemas no Brasil se a gente não abrir o olho. Mas, graças a Deus, o povo está alerta. O que Lula tem de comum que eu queria que você destacasse? Primeiro, Lula tem apelo popular. Ele agora é um político populista. Por quê? Porque vem da classe pobre, Nordeste. Então as pessoas tinham no consciente coletivo que Lula era o quê? Lula era a solução. E aí ele conseguiu abarcar uma boa parte da população porque é mais pobre. E foi conhecido como o pai dos pobres. Por ter instituído o quê? As políticas que eram políticas feitas para pobre, que era a consciência do pobre, porém, quando nós estudamos essas políticas a fundo, nós vemos que nada daquilo foi feito para favorecer o pobre. Haja visto que, quando a Lava Jato descobriu, ou melhor, teve as apreensões, você conheceu no Brasil os campeões nacionais e as quebras das estatais do Brasil. Isso no governo Lula. Lula chega ao fim do governo
e a aprovação dele já não está como estaria, porém as pessoas ainda tinham uma memória boa, porque não sabiam que era comunista, que era Foro de São Paulo, as políticas instituídas dele que tinham destruído a nação. Só que foi tipo assim, ó, é a mina. Bomba a mina, você bota a mina e fica lá. Na hora que alguém pisa, explode, mata. Era o que o Lula fez, assim como o Fernando Henrique. E aí ele consegue eleger o posto dele, que é a Dilma Rousseff, e você sabe que a catástrofe que aquela mulher conseguiu instituir para o Brasil, ao ponto de ser empichada. Nós vemos o quê? Lula e Dilma. Dilma era marionete do Lula. Ela nunca foi independente, nunca será. A princípio, ninguém do PT é independente. Porque o Lula não deixa ninguém crescer. Quando ele vê que alguém pode crescer, ele não investe para que aquela pessoa venha ficar no anonimato. Mas ele tem um apelo popular. Então fica aquela figura ainda no consciente coletivo do Lula, aquele pai dos pobres. Porém, a Dilma agora cai, que não era a previsão dele era voltar no governo logo depois da Dilma. Só que no meio do caminho acontece o impeachment e entra lá o Temer, que também é do establishment, lembrando que Temer é do PMDB. PMDB foi o primeiro partido que apoiou Tancredo Neves. Lembrando que PMDB e o atual União Brasil, o atual União Brasil era o PFL, que depois passou a ser DEM e depois passou a ser União Brasil. E tem também o tal do Arena, que era um partido que abrangia militares. Lembrando que desde Sarney, o PMDB de Temer já estava junto. Então agora o Temer chega porque todo mundo está coligado. PT, PSDB, PMDB e assim e demais. Então até então não havia alguém de fato de direita. Alguém que chegava assim e era faca na caveira. Não tinha. Então Temer assume, chamam de golpista, a gente sabe que não foi golpe, mas foi a incapacidade da Dilma de administrar uma nação, e aí Temer sobe ao poder. O que o Lula pensava? Opa, depois de Dilma sair, 8 anos dela, eu entro de novo e começo a governar. Não deu certo porque no meio do caminho houve o impeachment. A grande marcha de 2013, 2014, e aí ela saiu do poder. Aí entra outro personagem. Lembrando que Lula entra na história e é o primeiro político populista. Não é porque ele fazia políticas populares, ou seja, para a massa. É porque ele também conseguiu, no consciente nacional, ter um caráter de alguém que realmente cuidar dos pobres, o que não é verdade. Vemos que isso não é verdade. A prova disso é o que o governo que ele está fazendo agora, em 2024, 2023, 2024, 2025. Todas as políticas dele, todas elas são contra o quê? O pobre. Não tem políticas realmente que abranja, de fato, os campeões nacionais, as grandes empresas. Haja vista que a linha auxiliar de comunicação do Palácio é a Globo. Ora, se a Globo está ganhando do governo, logo você nota que os pobres estão perdendo. O favorecimento é o quê? Para os ricos. Porém, essa marca, infelizmente, sem muita informação e não havia internet, ele conseguiu levar e está aí até hoje. Porém, os planos que eles tinham de chegar ao governo depois da Dilma ter sido eleita, deu por água abaixo porque no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra era Jair Messias Bolsonaro. E dela vamos falar no último episódio, para que nós venhamos fazer um compilado e deixar um alerta sobre tudo aquilo que realmente é necessário, para que na frente, 2027 diante, não venhamos cometer os erros que até o dia de hoje temos cometido. Até o próximo vídeo.